Você quer saber o que acontece no mundo esportivo? Agora. As notícias da política? Agora. Quer informações sobre a sua cidade? Agora. Para você, o entretenimento tem que ser agora. Então acesse agoramt.com.br. Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br. Você, bem informado. Evolução do comércio, crescimento de Rondonópolis e satisfação pessoal foram alguns dos assuntos tratados com o empresário Sérgio Delcistia, que foi o entrevistado desta semana. Bom, eu na verdade já trabalhava com esse tipo de ramo em São Paulo, né? Eu sou oriundo da capital de São Paulo e lá eu já era funcionário de um atacadista de material elétrico e depois trabalhei numa fábrica de fios elétricos. Então eu já tinha um certo know-how do ramo. E depois surgiu a oportunidade de nós abrirmos a nossa empresa aqui em Rondonópolis nessa época, e aí nós viemos para cá. Quando o senhor pensou em sair de São Paulo para vir para cá, qual foi o atrativo assim, da cidade? Na verdade eu cheguei aqui sem saber exatamente, porque a capital de São Paulo aqui em 1978, para você ter uma ideia, eu demorei 26 horas para chegar de São Paulo aqui de ônibus. E quando eu me deparei com a cidade, eu falei, bom, que para quem está na capital de São Paulo é uma diferença muito grande. Então eu falei, bom, não é isso que eu quero, mas na verdade o que eu senti aqui é que era uma cidade que estava iniciando, e como eu era muito novo na época, casado recentemente, com 2 filhos pequenos, falei, bom, é uma oportunidade que eu tenho de testar o meu espírito empresarial numa cidade pequena. E aí eu resolvi vir para cá e, graças a Deus, não me arrependo nem um segundo dessa decisão que eu tomei. O senhor enfrentou algum tipo de dificuldade na época? Muitas. Rondonópolis tinha um problema inicialmente muito grave de comunicação, né? Para que você tenha uma ideia, logo que eu abri a empresa, eu chegava de manhã, às 7 horas da manhã, abria e pedia uma ligação para São Paulo, logo cedo, mesmo que não houvesse nada para falar. Eu pedi uma ligação através da telefonista de Cuiabá, eu pedi uma ligação para São Paulo. E normalmente ela saía só à tarde, às vezes nem saía naquele dia, só saía no dia seguinte. Aí eu já tinha bastante assuntos para falar em São Paulo, geralmente para pedir encomendas, enfim, para que eu pudesse me comunicar. Então logo que eu cheguei aqui, para que eu ficasse inteirado das notícias, etc., eu comprei um rádio de ondas curtas e ali que eu tinha contato com os grandes centros, com o noticiário, porque a televisão estava no início, ficava muito tempo fora do ar, enfim. A dificuldade de comunicação era muito grande. E como que era a sua loja quando você começou? Nós iniciamos numa garagem aqui na esquina da rua 13 de Maio com a Avenida Tiradentes, com exatos 33 metros quadrados. Ela tinha 4 metros de frente por 8 metros de fundo. E eu aluguei ali, e ali nós iniciamos nossas atividades muito modestamente, mas com um espírito empreendedor muito grande, uma vontade muito grande de trabalhar, de crescer junto com a cidade. E a cidade me proporcionou essa aspiração que eu tinha logo que eu cheguei. Então eu fiquei muito feliz, e estou até hoje muito feliz de ter tomado essa decisão de ter vindo para cá. O senhor é satisfeito em ver no que a sua loja, o seu empreendimento virou? Sem dúvida, eu fico muito feliz porque eu entendo que, além do aumento físico da empresa, como prédio, estoque, etc., nós também construímos aqui muitos amigos em Rondonópolis. E nós temos hoje o nome da nossa empresa é um nome extremamente respeitado. Isso é uma construção também que me deixa muito feliz. Além de toda a questão material que nós adquirimos durante todos esses anos, nós também temos essa faceta que eu entendo tão ou mais importante do que os bens materiais que a gente arrecada, que nós temos hoje muitas amizades aqui em Rondonópolis,
somos um nome tanto pessoal como de empresa muito respeitado, e isso me deixa extremamente feliz, né, de estar aqui nesses quase 34 anos de Rondonópolis. Esse ramo que o senhor escolheu aqui em Rondonópolis é um ramo que está sempre aquecido? Sempre, é um ramo bastante interessante, até porque nossa área de atuação também não fica só em Rondonópolis, né? Nós vendemos para toda a região sul do Mato Grosso, nós temos representações em Cuiabá e norte do estado, então quando aqui o movimento não está tão grande, os outros estão, e nós temos uma área muito diversificada com material elétrico, hidráulico, iluminação, enfim, nós procuramos diversificar também, né, não ficar só no material elétrico, e diversificar o nosso produto para que haja um maior grau de atendimento. E sempre procurando a excelência, né? Hoje eu posso dizer a você que em termos de material elétrico, de iluminação sobretudo, o cliente aqui de Rondonópolis não há mais necessidade de buscar em outros lugares, né? Nós nos preocupamos sempre em ter representações das maiores indústrias do Brasil para que nós possamos trazer para o consumidor de Rondonópolis o que há de melhor, o que há de mais moderno, o que há de novo em relação à iluminação no Brasil. Na sua lembrança, o que ficou de Rondonópolis quando você veio para cá? O que ficou na sua memória? Muita poeira, muita poeira. Aqui, quando nós chegamos aqui, o asfalto era só esse quadriláterozinho central. Então, para quem vem da capital de São Paulo, é um choque muito grande, né? Mas eu acho que tudo compensou em relação, já logo de início, as amizades que a gente fez, o carinho que a gente recebeu de tantas outras pessoas que também, como nós, vieram de fora para trabalhar aqui, para vencer aqui em Rondonópolis. Então nós juntamos todas essas pessoas que vinham de fora e fizemos uma grande turma, né? E logo depois também que nós chegamos aqui em Rondonópolis, eu fui convidado a pertencer ao Lions Club. Já fazem 32 anos que eu estou no Lions Club, e então o Lions Club era exatamente uma reunião dessas pessoas que vinham, praticamente 100% dos sócios do clube naquela oportunidade eram oriundos de outras cidades e outros estados do Brasil. Então nós nos encontrávamos não só nas reuniões, mas tínhamos uma amizade com a família toda, nossos filhos todos pequenos, nós nos encontrávamos no domingo, enfim. Nós criamos, na verdade, uma família alternativa aqui em Rondonópolis. Isso me traz uma lembrança extremamente auspiciosa dessa época de início. E agora tem bastante empresas vindo para Rondonópolis. Você acredita que a cidade continua sendo um bom local para vir novas empresas? Sem dúvida, Rondonópolis é uma cidade que tem um potencial extremamente grande e atrativo, primeiro pela sua localização, segundo pela sua população, que eu vejo uma população muito dinâmica, apesar de nós estarmos passando por uma fase em relação aos nossos poderes públicos não muito condizente com o tamanho e o progresso de Rondonópolis, mas isso passa. Rondonópolis é muito maior do que tudo isso, e eu tenho certeza que Rondonópolis continua e continuará sendo um grande atrativo para as empresas de fora vir aqui. Eu comparo Rondonópolis com uma Uberlândia de Minas Gerais, uma cidade pujante, depois da capital, a maior cidade do estado, uma cidade que ela já deu muita coisa para nós que estamos aqui há mais tempo, e ainda tem muito mais a nos dar, porque a sua população também é muito compenetrada e muito, vamos dizer, arraigada no espírito do trabalho aqui nessa cidade. A gente vê umas cidades do interior que são folgadas, que a maioria do comércio fecha para almoço, 5 horas tudo fechado. Aqui não, aqui muito pouca coisa fecha para almoço, o comércio abre cedo, ele tem um ritmo de capital. Por isso que eu acredito nessa cidade.
acredito na pujança dessa cidade. Você acredita então que o município ele dá condições para o empresário crescer? Dá, sem dúvida, ele continua dando. Rondonópolis teve um momento quando eu cheguei aqui, né, e Rondonópolis tinha 35, 40 mil habitantes, não passava disso. Hoje nós estamos com mais de 200. Então houve realmente um crescimento vertiginoso em todos esses anos. Mas é como eu digo, como eu disse há pouco, eu acredito que Rondonópolis tem muito mais a crescer desde que ela bem administrada, que os seus governantes entendam e compreendam o tamanho dessa cidade e que façam, criem condições para que ela cresça, porque eu tenho certeza que se depender da sua população ela vai crescer muito. Evidentemente que o crescimento depende muito do poder público para que ele possa desenvolver também. E nós esperamos que os nossos governantes tenham essa sensibilidade para que possa ter em mente o crescimento de Rondonópolis. Ela tem muito mais a crescer ainda. O senhor tem algum projeto? Projeto nós sempre temos. A pessoa que tem um espírito empreendedor, ela nunca para no tempo, né? Evidentemente que o crescimento hoje já não é mais tão rápido como há tempos atrás, mas nós temos uma área aqui do outro lado da rua da nossa empresa que nós temos ideia de aumentar e crescer e tudo mais. Temos também, né, na rede hoteleira, nós temos o hotel, Lions Hotel, também temos alguns projetos para lá. Então a gente nunca para, né? Aquela pessoa que tem o espírito empreendedor, ela parece que tem cócega nas mãos, porque ela nunca está satisfeita com aquilo. Ela sempre quer aumentar e produzir mais. E isso, inclusive, é esse espírito que eu digo que a maioria, ou pelo menos uma grande parte das pessoas aqui, dos empresários em Rondonópolis tem, né? Essa vontade de crescer, esse espírito empreendedor. Por isso que eu acredito muito nessa cidade. Rondonópolis conseguiu atender suas expectativas em relação ao que você sonhava para a sua vida pessoal, material? Não, ela superou em muito as minhas expectativas. Quando eu vim para cá, eu esperava ser um comerciante, né? Pequeno e sobreviver, né? Dar conforto para minha família. Acho que todo mundo pensa nisso. Mas Rondonópolis me deu essa oportunidade de crescer de forma vertical, né? E eu entendo que a nossa empresa cresceu junto com a cidade. Cresceu nessa mesma proporção da cidade e sempre, né, como eu te falei, que me orgulha muito, mantendo essa tradição, crescendo também, né, na questão moral, não só na parte física, na parte financeira, mas também na questão moral de credibilidade da empresa e credibilidade das pessoas que aqui trabalham. O senhor vive aqui em Rondonópolis com a família? Sim. Tem filhos? Tenho. Eu tenho uma filha que mora em São Paulo, mas meu filho mora aqui, o Renato. Eu sou divorciado, mas a minha esposa é minha sócia, continua trabalhando conosco normalmente, mas tenho a família aqui. É uma boa cidade? Foi uma boa cidade para você criar sua família? Foi. Ela, infelizmente, naquela época, quando os meus filhos já chegaram na idade universitária, tiveram que ir para fora, porque ainda Rondonópolis ainda tem uma deficiência, algumas deficiências, essa é uma delas, né? E era maior ainda naquela época, então tanto um como o outro foram, a Amanda foi para Campo Grande, o Renato para São Paulo, se formaram, a Amanda casou para São Paulo e ficou por lá. O Renato fez questão, se formou e voltou, e hoje também é um empresário aqui em Rondonópolis. Como é assim o Sérgio Patrão? Bom, o Sérgio Patrão, ele é um empregado junto com os seus funcionários. Eu posso dizer a você que eu tenho assim muito orgulho de dizer que nós temos, né, funcionários hoje que está completando 28 anos de empresa, temos funcionários com 24, 25, 18, 15, 12, 8,
enfim, nós temos uma longevidade dos nossos funcionários bastante grande. Isso demonstra de forma assim, clara, né, que parece que a gente tem uma certa amizade com os nossos funcionários, porque aqui, se não fosse bom para trabalhar, muito provavelmente eles não ficariam tanto tempo. Então nós temos assim, porque eu também fui empregado, então eu sempre parto do princípio que eu quero tratar os meus colaboradores da mesma forma como eu gostaria de ser tratado quando empregado fui. E infelizmente eu tive um excelente patrão e também tive um patrão horrível, que eu tive que ser, ele gritava, ele menosprezava, ele humilhava o funcionário, e eu tive os dois exemplos, sabe, na minha época de empregado. Então eu procurei usar aquele que eu achei mais correto, que foi o do empresário amigo do seu colaborador, que ombreasse junto com ele e que colocasse, procurando sempre motivar o seu funcionário. Eu sempre digo isso, inclusive, que a maioria dos empresários tem uma preocupação muito grande em fidelizar o seu cliente. Então ele trabalha 24 horas por dia com o objetivo de fidelizar o seu cliente, e muitas vezes ele esquece de fidelizar o seu próprio funcionário, que é aquele que vai ajudá-lo a fidelizar o cliente. Porque se eu não fidelizar o meu funcionário antes, dificilmente ele vai estar comigo nessa empreitada de fidelizar o meu cliente. Então eu tenho comigo isso, eu tenho por princípio, né, buscar primeiro fidelizar o meu funcionário, fazer com que ele esteja imbuído do mesmo objetivo que eu, como empresário, dentro do complexo da empresa, para que juntos nós possamos fazer esse objetivo de fidelizar o nosso cliente.